Análise do jogo. Vamos começar aqui com a análise do jogo, né? A gente demorou, mas a gente chegou agora com a análise dessa vitória do Náutico por 3-0 diante da equipe do Ituano, onde Atos, alguém lembrou que a gente estava com mistão? Não, Renato, não, por causa do que eu estava falando agora há pouco, tá? É um time assim, extremamente bem treinado. Eu assim, eu tô impressionado com esse trabalho de Hélio dos Anjos, assim, porque ele é um treinador que eu gosto bastante, fez um trabalho muito bom no Náutico em 2021. Se você for lá atrás, 2006, naquela chegada ali para poder conseguir o acesso também, tem seus méritos, mas o desse ano, assim, para mim é diferente, velho. É diferente porque foi uma coisa aos olhos de todos, sabe? Não é que, de repente, do nada, o Náutico passou a jogar bola. A gente viu isso daí passo a passo, temporada por temporada. Esse trabalho de dá para escrever um romance. É a saga do herói. A gente vê o arco do herói acontecendo. A gente vê a chegada de Hélio com o vilão sendo demitido, né, Marcos Santos. Não que ele fosse culpado por tudo, tá? Eu só acho ele um treinador muito, muito ruim. Muito ruim, tá? Não só ele, mas, enfim, esse mercado aí de Série C, assim, eu não tenho paciência mais nenhuma. E eu tô começando a ter raiva retroativa. Essa semana eu tava com raiva de Fernando Macchioli. Treinadores, assim, que fizeram trabalhos absurdos aqui no Náutico, assim. Chega a ser oportunistas, tá? E a gente viu esse trabalho de Hélio dos Anjos, ele ser passo a passo, desde a chegada dele com o Náutico, tudo bem, uma rodada, mas o Náutico na lanterna, tá? O Náutico começou o campeonato na última colocação, porque perdeu na estreia. E assim que ele chega, aqueles 2 jogos contra Botafogo, da Paraíba, e Brusque em casa, e são 2 empates. Aí teve uma derrota do CSA lá no início do campeonato, que Marco Antônio foi expulso. O Náutico até que jogou bem ali no segundo tempo, mas era tudo muito difícil, tá? Era tudo muito no limite. E aí, essa chegada dele, né? Quem não lembra que ele falou sobre o estágio físico do grupo, que estaria muito abaixo do que ele precisa, e ele foi lutar para poder conseguir essa condição dos atletas, e aí a gente sofreu muito com isso, porque o Náutico saiu perdendo um jogador um atrás do outro, algum com as contusões um pouco mais sérias, como o do João Macho, que passou 45 dias fora, o Vinícius, que precisou passar por um processo operatório, e outros com lesões musculares. Paulo Sérgio teve lesão muscular, Arnaldo teve lesão muscular, vários jogadores tiveram lesão muscular. Teve um momento assim que o Náutico estava todo desfigurado que Léo Mago entrou em campo, pô. Eu dizia na época assim o absurdo que era aquilo que estava acontecendo. De a gente ter que botar Léo Mago jogando uma terceira divisão do Campeonato Brasileiro e Campeonato Nacional. É um absurdo. Com todo respeito a Léo Mago. Mas é um jogador de jogar Série A2, por Série A3. O Náutico colocou o cara em campo. Muito por falta de uma profundidade do elenco naquele momento, tanto é que chegou vários jogadores, tá? Para poder ocupar o espaço que faltava. O elenco era falho. E também porque a gente perdeu vários atletas. Perdeu muitos atletas. Teve um momento ali, pouco antes daquela... Eu costumo chamar de parada para a Copa. Não foi uma parada, a Série C não parou. Mas, porque na verdade foi uma parada para as festas juninas, né? Muitos clubes do Nordeste e tal. Então a CBF tirou os jogos ali no final de semana das festas juninas, e acabou que no período de um mês, que coincidentemente foi o período do Mundial de Clubes, onde a Série A, por exemplo, parou, só teve um jogo. Foi 13 dias parado e teve um jogo, depois 16 dias parado. Foi uma coisa assim. E prestes a entrar nessa parada, o Náutico estava completamente desfigurado em campo, assim, meu irmão. Eu estava absolutamente tenso com aquele momento. Eu estava contando ali os pontos, assim. Eu me lembro que o Náutico teve até uma vitória fora de casa, que ajudou muito naquele momento. E eu estava contando com um empate. Eu não sei se foi a vitória contra Tombense, foi uma coisa assim. E eu estava contando com um empate, porque eu queria que quando viesse essa parada, o Náutico tivesse pelo menos vivo no campeonato. Que não tivesse precisando focar todas as suas energias
na luta contra o rebaixamento. Então veja que história é esse trabalho de Hélio. E aí, quando tem esse mês que parou os jogos, só teve um jogo nesse intervalo, quando volta, o Náutico começa, o Hélio dos Anjos começa a aplicar nesse time melhoras jogo a jogo e melhoras contundentes. Porque a intensidade que esse time tem hoje, ele já tinha lá atrás. Mas era desordenado, era com desentrosamento, com falta de encaixe. A transpiração dos jogadores já existia. Mas não era tão efetivo. Você batia a palma ali pelo esforço dos atletas, mas só de esforço, velho. Só de raça. Eu nunca costumo... Eu não gosto de ficar resumindo jogo à raça. Eu acho que são pouquíssimos jogos que o time entra com pouca vontade, falta de vontade, pouca raça. Eu acho que essa questão de raça, de falta de raça, é algo muito raro, na verdade. Mas no futebol, até por ser uma coisa assim muito acalorada, né? Muito passional, leva a gente a achar que quase toda derrota, principalmente as derrotas mais inesperadas, foi por falta de vontade e por falta de raça. Então, esse desempenho físico já acontecia naquela época, mas não tinha um encaixe. Eu até citava aqui, quem assistiu o programa vai lembrar, que às vezes o Náutico tinha aquela vontade da marcação, mas passava lotado em algumas situações. Se você pegar há 14 rodadas atrás, você vai ver lances de Igor Pereira e Marco Antônio passando batido em algumas bolas, que o adversário dava 2 toques e conseguia ultrapassar esse ímpeto dos jogadores do Náutico. Isso com o tempo foi maturando. Os jogadores começaram a chegar mais nas divididas. Começaram a fazer mais faltas. O João sempre cobra muito, né? As faltas no jogo. Que o time tem que tornar o jogo chato para o adversário. Isso no futebol moderno é fundamental, tá? Isso foi maturando, foi maturando, foi maturando. Aí eu acho que a impressão começou de achar que o time estava numa evolução física que, de fato, está acontecendo também. Mas é porque quando as coisas estão encaixadas, quando os jogadores chegam no time correto, quando o primeiro bote ele é vencido, mas tem uma cobertura que engatilha também uma pressão e essa segunda bola é vencida pela defesa, é que você começa a ver que as coisas de fato estão acontecendo. E aí é bonito de se ver. Até porque a gente já sofreu demais vendo times horríveis do Náutico jogar nos últimos 3 anos. Times que os treinadores não conseguiram trabalhar. Tem um momento que você deixa de acreditar que é possível dar 2 passes numa Série C. Você acha que os jogadores não têm capacidade técnica de dar 2 passes? Porque eu passei 2, 3 anos vendo esse Náutico jogar sem conseguir dar 2, 3 passes, pô. E eu não estou dizendo nem em direção ao gol. De lado que seja. Mas não é só a capacidade técnica dos jogadores, não. Porque nesses 2, 3 anos passou muito jogador ruim aqui no Náutico, tá? Muito, muito. A maioria. Mas também passaram jogadores que talvez se tivessem dentro desse trabalho, inserido nesse próprio trabalho de Hélio dos Anjos, eles iam estar mostrando futebol, como até tem alguns jogadores. O Arnaldo, por exemplo, um jogador que jogou ano passado, e hoje em dia você vê um jogador assertivo. O jogo passado do Náutico contra o São Bernardo, aquela tabela que o Náutico fez, do Arnaldo deu um passo para Patrick Alão, Patrick Alão deu de letra e Marco Antônio chegou batendo de primeira. Jesus, isso não acontecia no Náutico, velho. Isso não acontecia, porra. Isso tudo é fruto do trabalho de Hélio dos Anjos. De pegar ali uma caixa de brinquedos quebrados, jogadores que a gente já nem acreditava mais. Quem acreditava em Arnaldo mais, pô? Arnaldo jogou
nada durante os 5 primeiros meses do ano. Absolutamente nada. Ninguém aqui precisa ficar com a consciência pesada de ter dito que Arnaldo não tinha condição de jogar pelo Náutico desse ano, porque ele, de fato, demonstrou que não tinha. Não conseguia render na parte física, não conseguia render na parte técnica. E na mão de Hélio dos Anjos é outro jogador. Se estabilizou fisicamente. Joga 90 minutos agora todo jogo, quando joga. Numa crescente física, no segundo tempo ele está correndo mais do que no primeiro. Marco Antônio, eu cheguei a chamar aqui. O Marco Antônio, quando ele chegou no Náutico, no ano passado, o primeiro jogo de titular dele foi contra o Sampaio Corrêa. Eu me lembro muito bem, tá? Um jogador que me impressionou pelas características. Eu até comparei ele com um jogador de São Paulo, que eu sempre esqueço o nome, acho que é Igor Gomes o nome, pela forma física, um jogador esguio, é um jogador de passado, um jogador que corre o campo todo, e ele me impressionou positivamente. Só que depois ele passou toda a temporada no Náutico, teve esse começo de ano também, teve momentos de oscilação, e eu cheguei a chamar ele de peladeiro. Quando eu chamo um jogador de peladeiro, tem mais do que uma crítica ao jogador, porque tem um teor de crítica também, mas mais do que isso, na verdade, é sobre as características. É um cara com certa irresponsabilidade tática, é um cara que corre errado. Para mim, isso é um peladeiro. Quando o Hélio chega, meu irmão, eu jamais vou chamar Marco Antônio de peladeiro mais, porra. É um jogador assim, se tornou um jogador, na verdade, uma disciplina tática impecável, dado ao que ele faz em campo. Porque você ser um volante que não precisa ter uma saída de bola, ter uma chegada na área, aí beleza, eu vou ser muito criterioso na hora de cobrar que você feche sempre a linha de defesa, à frente da área. Como é o caso do Igor Pereira, como foi o Samuel hoje. Agora, o Marco Antônio, que está o tempo todo em detalhe, às vezes como jogador mais avançado, no jogo passado ele tinha feito um gol de centroavante, pô. Hoje quase que a bola sobra para ele ali de novo. Tipo, foi ele que colocou aquela bola na trave, João? É que eu estava assistindo ali na Timbuzone. De cabeça foi não, foi Ryan. Mas teve um lance que Patrick Alain, ele coloca Vinícius dentro da área, Vinícius cruza e ele estava chegando naquela bola ali. Poderia ter sido mais um gol ali dele. E aí, com esse volume que ele tem dentro da área, ele deixa desguarnecido muito pouco. A gente teria que colocar umas 10 lupas aqui, João trazer 8 horas de Timbucast Scouts para a gente, numa má vontade, querer caçar o momento que Marco Antônio deixa algum espaço desguarnecido. Se deixa, é muito pouco. Que não é nada perante o que ele colabora tanto na defesa quanto no ataque. Então, é outro jogador. É outro jogador, velho. O Hélio dos Anjos, ele transformou esse cara. O Igor Pereira também. O Igor Pereira era um jogador que a gente já achava que deveria ser titular. Os treinadores não colocavam ele como titular. Mas foi na mão de Hélio dos Anjos que, de fato, entendeu que ele é um dos melhores jogadores do elenco, na verdade, que deu estabilidade para o Igor Pereira ser hoje um pilar desse time. Que os dois são os pilares do time. O Náutico é o que é hoje por causa de Igor Pereira e Marco Antônio. Quem achar diferente disso, desculpa. Está errado. Inclusive, se Deus quiser, a gente conseguiu acesso, a gente vai discutir isso mais para frente, depois do quadrangular, mas são jogadores assim, fundamentais que o Náutico precisa renovar. E vai ser renovação muito difícil, porque, meu Deus do céu, Deus e o mundo devem querer. Mas hoje são pilares de sustentação desse time. E a defesa? O que falar da defesa? Uma defesa que, por filosofia, Hélio sempre trabalhou com linha alta, que muita gente sempre viu como ofensivo demais, que pode causar vulnerabilidade. E assim que você consegue ter o êxito na maturação do trabalho, na verdade, torna um time que toma poucos gols, como o Náutico.
tomou um gol aí nos últimos 9 jogos. Porque isso dificulta muito o adversário. E aproveitando esse dificultar a vida do adversário e entrando um pouco mais no jogo de hoje, apesar que eu acho que o jogo de hoje ele fica um pouco em segundo plano, o Ituano não conseguiu jogar bola, porra. Era um time que precisava da vitória para conseguir o acesso. Eles não jogaram absolutamente nada. E em que pese, Renato, o treinador deles, que é um treinador que eu não gosto, mas o time precisava do resultado, precisava jogar bola. Eu acho que de todos os times que entraram na partida de hoje, o Ituano era o que precisava mais do resultado. Ele tinha mais um foco, porque só dependia dele. E eles sabiam que o Náutico, assim, ficaram sabendo, se não sabiam antes, ficaram sabendo uma hora antes do jogo, que o Náutico vinha com muitas mudanças. O Náutico teve 4 titulares. Isso traz um efeito de você entender, porra, a gente precisa da vitória. Tá enfrentando um time difícil. Mas os caras botaram 7 reservas, porra. Vamos pra cima, vamos jogar esse jogo que a gente precisa ganhar. O time não conseguiu jogar, velho. Isso é muito por causa do Náutico. Eu não posso colocar tudo isso na conta. O Ituano é muito ruim. Porra, velho, o Ituano tá em 8º lugar. Sai do G8 na última rodada, porque enfrentou um puta jogo difícil aqui contra o Náutico dos Aflitos. Aí o Ituano, que é muito ruim. Aí outros times que confirmaram a classificação hoje são times tão diferentes do Ituano. Floresta, ou mesmo que você queira buscar um Guarani, um Brusque. No jogo de hoje, você vai sair com a impressão de que o Ituano é ruim, porque é difícil demais jogar contra o Náutico. É muito difícil. Eu disse para João no intervalo, Atos. Eu disse João, as pessoas talvez não estejam com a noção exata do que está acontecendo aqui nos Aflitos, não. A gente está com um time misto, vencendo e bem, não pelo placar, mas pelo desempenho. Um time que está buscando o G8, vindo com todas as forças possíveis, e o Náutico com tranquilidade está ganhando o jogo. Renato, o Náutico é um time que joga compactado, é um time que joga com essa linha alta, que é característica de Hélio dos Anjos, em curto espaço, briga muito pela bola, dos atacantes aos defensores. Aí o que acontece? O time passa, o adversário no caso, né, precisando do resultado, passa 75 minutos, que eu contei, tá? O Ituano só tentou jogar bola, ou conseguiu chegar de forma desordenada numa espécie de abafa com 25 minutos do segundo tempo. O Ituano não jogou absolutamente nada em 70 minutos de jogo. 25 do segundo tempo, ele conseguiu colocar a bola na área do Náutico. Uma bola parada, um escanteio. Às vezes o Náutico teve um corte que não foi tão longe e ele conseguiu brigar por essa segunda bola. O máximo que deu para o Ituano fazer. E enquanto isso, o Náutico, assim, tendo suas oportunidades, essas sim, claras de gol, tá? O Ituano nenhuma. Até que o Náutico encaminha a goleada, né? Já poderia ter feito o segundo gol antes, né? Teve um lance de Hélio Borges, cara a cara com o goleiro. É impressionante como os atacantes perdem gol assim, que você tá de frente com o goleiro, né? Hélio Borges perdeu um, Samuel perdeu também outro. E foi 2 jogadores que tiveram desempenho na partida. Hélio Borges, 2 assistências. Samuel, 2 gols, mas cada um perdeu assim um gol que é frente a frente com o goleiro. Isso é uma característica também do futebol hoje em dia. Eu não vou nem colocar para a Série C só porque, na verdade, qualquer divisão, a turma perde muito desses gols. E aí o Náutico faz o 2-0, faz o 3-0, e o Ituano, que precisava da vitória, tinha que tentar se impor de alguma forma. Foi um time que parecia que era o Náutico que estava jogando com a Tombense, por exemplo. Ou um Retrô, times já rebaixados. Esse jogo de hoje, tu sabe o que foi me lembrar? Acho que até pela camisa, Renato.
Náutico e Flamengo de Arco Verde. Um jogo que o Náutico fez recentemente nos aflitos, que o Flamengo estava com uns 12 jogadores sem poder jogar. Que não Foi tinha o saído começo no de banco. 2024, eu acho, ou 23. Era um time tão fragilizado, que não conseguia competir. Para mim, foi o Ituano hoje. O Ituano não conseguiu competir. E, de novo, só para concluir agora, eu não coloco mais. Eu não coloco a maior parte disso em deméritos do Ituano, tá? Eu coloco em méritos do Náutico. Porque dificultar a vida do adversário é mérito do Náutico. Esse time do Náutico, ele é montado, ele joga de uma forma para atrapalhar a vida do adversário. Vitória acachapante do Náutico. E eu acho que foi muito importante, tá? Para poder não desligar a sintonia que a torcida está com o time. Foi uma vitória com autoridade, né, João? Porque, antes de João falar, para concluir mesmo agora, já falei muito já no programa de hoje. Porque se fosse 0-0, para mim ia dar no mesmo. Mas eu sei que tem torcedor que fica chateado. Tem torcedor que foi ao jogo, ou que sentou para assistir a partida na sua casa, e ele fica chateado, porque ele sabe que o Náutico tem mais time. E aí, empatar um jogo em casa, fica aquele saborzinho chato, sabe? Aumenta a ansiedade para o primeiro jogo do quadrangular. Então, até nisso, o Náutico ele não deixa escapar esses pequenos detalhes de tirar a conexão com o torcedor. Ele vai lá, faz uma vitória contundente, não só no placar, porque eu acho, na verdade, o placar, eu diria que nem reflete o que foi o jogo. Porque o jogo, assim, era para ter um placar mais elástico até, a favor do Náutico. E aí o Náutico vai para esse quadrangular, assim, com momento, jogadores super atentos a esse momento do campeonato. Eu diria, Renato, que não falta, assim, mais nada para poder a gente jogar bem esse quadrangular. Não tem um elemento. Eu acho que tem um só. Tem um só que, infelizmente, talvez a gente não tenha, que seria a confirmação de Lucas Cardoso vai estar à disposição para esse quadrangular. Não estou muito otimista em relação à volta de Lucas Cardoso, não. Eu acho que seria o único elemento que faltava, assim, para a gente... Seria a cereja do bolo para a gente ir com força máxima para esse quadrangular. Inclusive, é um ponto que eu estava até aqui lembrando, né? Quando o Lucas se machucou, eu acho que foi um temor geral de que o Náutico poderia ter uma queda de rendimento, né? Isso não aconteceu. O time ele conseguiu manter o padrão elevado de jogo, né? E aí, João, acredito que, eu não sei, não posso até estar sendo um pouco ousado em dizer isso, mas você deve corroborar com praticamente tudo que Atos disse, mas certamente tem algo a contribuir. Diga aí. Não, assim, acho que Atos foi feliz. Apesar de que eu vou começar, talvez, numa contradição, mas não é uma contradição, tá? No pré-jogo, a gente citou aqui o time do Ituano, e depois eu revi, e eu acho até que eu fui duro nas minhas palavras para falar sobre um time, porque realmente foi um time que, quando eu assistia e quando eu peguei para fazer o pré-jogo, revi alguns jogos com mais calma, eu achava um time muito ruim. Assim, sinceramente mesmo, assim, falando abertamente, foi como eu falei no pré-jogo, eu achava um time fraco, um time que não tinha muitos pontos notáveis, assim, muito do que tirar. E eu vi isso e eu lamentei entre aspas, né, porque é o último jogo, a gente já estava classificado, eu falei, caramba, se o Náutico pegasse esse Ituano com um time titular, eu conseguiria, com muita facilidade ou com muito mais tranquilidade, falar que a gente estava muito próximo de uma vitória. Só que, a partir do momento que você vai para um jogo com 7 jogadores que não são da equipe base, que não são da equipe que você monta os 11 do Náutico, tem 7 jogadores aí que não participam dessa equipe. Você fazer isso com qualquer time, você perde muito, velho. Você desestrutura qualquer equipe. Pode ser ela da Série A, pode ser ela da Champions League, pode ser ela de onde for. Você vai desestruturar essa equipe, você vai
impor ela a uma dificuldade, porque é o natural. Geralmente jogam jogadores que não estavam com tanto ritmo de jogo, com ritmo de partida. Então, assim, o natural é isso acontecer. Cara, eu estou impressionado como o Náutico esqueceu isso. O Náutico não levou em consideração uma máxima do futebol. O Náutico chegou lá e jogou, assim, numa dominância, numa superioridade do adversário muito superior do que eu esperava por estar com o time reserva. Se fosse time titular, eu ia falar que eu esperava isso. Mas, velho, não era. Não era o time titular, pô. E a gente conseguiu impor um ritmo de jogo, impor um ritmo de chances, de pressão para o Ituano, que não é comum. Então, assim, o Náutico jogou muita bola nessa partida. O Náutico merecia ter saído do primeiro tempo, já com esses 3-0 aí, de forma tranquila. Merecia ter feito 3 gols. Tem até 2 lances assim que eu acho que a bola na mão eu acho mais que foi pênalti. Mas tem um lance ali que Igor Bolt perde um gol e ele cai no chão, que eu tive muita sensação do zagueiro do Ituano ter segurado o pé dele. E ele não ter conseguido chegar na bola após a queda por causa disso. Mas esse aí eu tenho mais dúvida. Mas o da mão eu tenho um pouco mais de convicção que aquilo foi pênalti. E mais gols perdidos. Então o Náutico impôs uma dificuldade para o Ituano muito grande, com jogadores indo muito bem. Assim, a partida hoje de Carlinhos é um absurdo. O Náutico teve novamente um azar, teve novamente um desempenho da sua linha defensiva muito bem, muitos impedimentos, muitas jogadas ajustadas. E, velho, a gente estava com 3 reservas. Só Carlinhos é titular da linha defensiva do Náutico. E mesmo assim, eles estavam coordenados. A gente tinha o Samuel. Que partida do Samuel, pô. Ele levou um cartão amarelo no começo do jogo ali e conseguiu controlar o jogo a partir desse cartão amarelo. Deixou 2 jogadores na cara do gol com passes muito bons. Outro Sânia, que teve uma chance de um contra-ataque que acabou não fazendo o gol. E Marcos Ítalo também, numa chance claríssima para fazer o gol. E Marcos Ítalo cabeceou para o chão, a bola subiu. Fez uma partidaça. Você pegar Samuel, outro Sânia, velho, a gente fez aqui uma live sobre a contratação de Odsânia logo no começo, né, na primeira especulação, e eu fui abertamente contra a contratação por achar que naquele momento a gente precisava de um perfil diferente, de um perfil de jogador um pouco mais rodado. Na segunda vez, quando ele veio, todo mundo já recuou. Por quê? A gente já tinha um modelo de jogo muito bem definido e ninguém consegue falar que Samuel não combina com esse modelo de jogo. E a gente vê um Samuel que, cara, evoluiu muito nesse tempo distante. Samuel com um pivô muito bom. Samuel com característica de jogar fora da área, trocando passes de forma muito boa, com uma coordenação muito melhor do que ele fazia. O gol de cabeça é um golaço. E Samuel tinha clara dificuldade em cabecear aqui no Náutico. Era uma coisa até que era trabalhada com o jogador. Então, assim, a gente faz um primeiro tempo já muito bom. Tem um momento ali do Ituano no segundo tempo que o Ituano realmente consegue chegar ali de uma forma meio estabanada, muito com bola na área, assim, no desespero. E a gente faz substituições que, pô, Índio, Redaeli, que são jogadores da base, e outros que são titulares. Eu achei até que Hélio arriscou bastante ao colocar alguns jogadores aí que vão jogar o quadrangular, porque, inclusive, o momento, Renato, que eu mais tive medo nesse jogo, foi a falta que Carlinhos fez. Que ele era ali, entre aspas, o último homem, só que o jogador estava correndo meio em diagonal e o juiz só deu amarelo. Eu juro por tudo, o único momento da partida que eu tive medo, que eu temia alguma coisa, era que ele fosse expulso. Nada veio do Ituano, nenhuma sensação de perigo veio do Ituano. Foi só desse lance. Então, assim, o Náutico fez um jogo absurdo, foi coroado depois ainda com um placar elástico, que era o merecido. A gente estaria falando aqui de 1-0 para o Náutico, de uma forma, mais uma vez, falando, pô, o Náutico perdeu muito gol, o Náutico merecia ter feito mais. E aí, no segundo tempo, quando a gente faz aqueles 2 gols, isso
Isso ficou mais justo o placar. O 3-0 representa um pouco melhor o que foi o jogo. E, sinceramente, me surpreendeu. Assim, a gente vê gols saindo de forma idêntica. O que a gente viu Muriel tocar para Vinícius, hoje a gente viu o Ellerson lançar para Hélio Borges, que ganha do goleiro e faz um belo cruzamento para Sam, fazer o segundo gol dele na partida. Então, assim, são comportamentos repetidos, são comportamentos coordenados de um time que tinha 7 jogadores que eram banco. Isso reforça muito o trabalho de Hélio, o trabalho de toda a comissão aí do Náutico, que a gente está no caminho correto, a gente está jogando um futebol muito bom. Eu espero que a gente confirme esse acesso, porque esse time merece muito. Assim, a comissão, o trabalho que Hélio fez é um trabalho espetacular. É um trabalho que a gente consegue enxergar passo a passo ele sendo construído. Então, assim, fiquei muito feliz com a vitória de hoje, é extremamente merecida e entrou para um hall de melhores jogos do Náutico em casa. E, repetindo, tinham 7 jogadores que não são do time base. É um absurdo, para mim, quando sai a escalação, João, eu até comentei na publicação do Náutico, que eu disse assim, eu vou até pegar aqui para poder ler exatamente o que eu disse. Porque, velho, é foda, porque isso é muito real, porra. Eu coloquei aqui o seguinte, quando saiu a escalação, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ituano vem pra cima, precisa do resultado. Joguem com inteligência e vamos vencer. E apesar do time misto, sou capaz de dizer que temos uma chance imensa de ganhar. Fé. Foi muito fácil, porra. É foda você menosprezar dessa forma. Mas assim, foi muito fácil. Foi uma vitória muito sossegada que o Náutico teve diante do Brusque. Pacote promocional de ingressos para o quadrangular. São 3 jogos, né, nos aflitos. Adquira os seus ingressos para os 3 jogos em casa no quadrangular com desconto. Serão 2.000 ingressos por setor. Hexa, Vermelho, Gazanel, Caldeirão e Cadeiras. Ingressos com os valores com os 3 ingressos inclusos. Setor Hexa, R$ 75,00 a meia entrada, 150 inteira. Setor Vermelho Gazanel, R$ 100,00 meia, R$ 200,00 inteira. Setor Cadeiras, R$ 200,00 inteira, R$ 100,00 meia. Pessoal, não dá para perder a promoção, tá? Porque aí o valor é realmente para os jogos do quadrangular. É importante o pessoal ter a consciência de que é natural que o valor vai subir. É natural isso, não é nada de outro mundo. São jogos decisivos e o Náutico precisa de dinheiro. Eu acho que esse é um ponto que nunca a gente pode deixar de lembrar. O Náutico precisa de dinheiro. Troféu Cook, que para mim é muito óbvio. Samuel Otussania. Eu preciso citar Carlinhos. Assim, Tudo bem. é uma partida absurda de Carlinhos. Assim, a forma que ele controlou a linha do Náutico, a forma que ele recuperava, assim, algumas vezes não era impedimento, né? E ele recuperava, assim, na velocidade, na força. Quando ele foi para volante, ele também fez uma boa partida, foi coroado com um gol, e a partir daquele momento que ele fez o gol, eu olhei e falei, pô, não tem como não votar em Carlinhos. Até Samuel fazer o segundo gol. Assim, já tinha feito uma baita partida, já era o páreo, ele já estava ali concorrendo com Carlinhos, mas o cara fazer aquele golaço de cabeça, que o movimento é muito bonito, é muito forte, a bola vai no gol, e ele faz o segundo gol, assim, ele pega o troféu da mão de Carlinhos e fala, Carlinhos, ia ser teu, viu, mas não vai dar, não. Deixa aqui comigo. E o deu ruim? Difícil. Eu nem sei se é tão difícil assim, na minha opinião, Renato. Marcos Eu acho Ítalo? que foi Marcos Ítalo. Eu acho que foi o que destoou. Não que tenha feito uma partida péssima ou qualquer coisa do tipo,
Mas eu acho que em alguns momentos deu uma destoada. O Náutico precisa que o lateral faça saída de jogo. Eu acho que ele se complicou em alguns momentos ali. Em algumas situações claras de cruzamento, ele refugou muito. Eu não gostei muito da partida de Marcos Ítalo, não. Então o Marcos Ítalo fica com o troféu. Deu ruim.